E se Joy Boy não tivesse perdido apenas uma guerra no século perdido, mas tivesse apagado a própria verdade da memória do mundo? Em One Piece, quanto mais a história avança, mais fica claro que o maior mistério não é só o que aconteceu no século perdido, mas porque quase ninguém lembra de nada de forma concreta, nem mesmo personagens que viveram centenas de anos, nem mesmo aqueles que viram a verdade com os próprios olhos. Vamos começar pelos gigantes. Eles vivem por séculos, atravessaram eras inteiras da história e, ainda assim, não sabem qual é o verdadeiro poder da fruta do Loki. Isso é estranho. Se essa fruta é algo tão importante, ligada diretamente à realeza de Elbaf e possivelmente ao século perdido, como essa informação simplesmente desapareceu, não só entre humanos, mas entre uma raça que praticamente viveu essa época. Agora vamos além. Nem mesmo o Imo, que tudo indica ser um remanescente direto do século perdido, demonstra conhecimento claro sobre certos detalhes específicos. Imu sabe muito, mas não tudo. Isso abre uma possibilidade perigosa. E se até mesmo aqueles que sobreviveram àquela era tiveram partes da memória apagadas? Isso fica ainda mais estranho quando lembramos de Scopper Gaban. Ele estava com Roger. Ele viu Laugh Tale. Ele descobriu a verdade do mundo. Mas até hoje, nada do que ele disse revela informações diretas sobre certos pontos-chave, como o funcionamento real de algumas frutas ou detalhes mais profundos do século perdido. Não é como se ele estivesse escondendo. Parece mais como se certas coisas simplesmente não estivessem mais lá. E é aqui que entra a fruta da borracha. Durante anos, o mundo inteiro acreditou que a Gomu Gomu no Mi era só isso, uma fruta comum, que dava um corpo elástico. O governo mundial mudou o nome da fruta, reescreveu a história, e ninguém percebeu, ninguém estranhou, ninguém questionou. Só recentemente descobrimos que ela nunca foi a Gomu Gomu, mas sim a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Isso já prova uma coisa: memórias coletivas em One Piece podem ser manipuladas. Agora pensa comigo. E se o poder da borracha for mais literal do que imaginamos? Não apenas esticar o corpo ou moldar a realidade como um desenho animado, mas também passar a borracha no que precisa ser apagado. Apagar conceitos, apagar nomes, apagar verdades. Joy Boy pode não ter tentado vencer o governo mundial pela força. Talvez ele tenha feito algo ainda mais radical. Apagou da memória do mundo os pontos-chave que permitiriam esse poder ser usado novamente. O verdadeiro nome da fruta. O real significado de certas armas antigas. O funcionamento de poderes específicos ligados ao século perdido. Isso explicaria por que tanta coisa parece fragmentada. Porque ninguém tem a história completa. Porque tudo chega até nós em pedaços desconexos, mesmo entre os personagens mais antigos e poderosos do mundo. E se o despertar da Nika não for apenas liberdade física, mas também a restauração da memória? Não a memória individual, mas a memória do mundo. Aquilo que foi apagado, escondido ou esquecido à força. Talvez o verdadeiro medo do governo mundial não seja o Luffy como guerreiro, mas o Luffy como alguém capaz de fazer o mundo lembrar. E se isso for verdade, quando Joy Boy retornar por completo, o maior impacto não vai ser uma guerra, vai ser a verdade voltando à tona, sem ninguém conseguir apagar de novo. E aí, você acha que a borracha pode realmente apagar memórias? Ou essa teoria vai longe demais até para One Piece?